Olá pessoal, eu sou Marcelo Torres, da disciplina de Anestesiologia aqui da Faculdade de Medicina da USP. Eu vou abordar aqui com vocês a utilização do aparelho de anestesia como ventilador em UTIs. Na verdade, isso desde o início foi uma questão que incomodava a gente, porque toda a nossa força de trabalho acabou sendo direcionada para as UTIs, que o Hospital das Clínicas se tornou um centro de terapia intensiva de pacientes com Covid. E logo no início já começou a faltar ventiladores de UTI. Então, nós sabemos que os aparelhos de anestesia mais modernos hoje são dotados de todas as modalidades, ou quase todas, que os bons ventiladores de UTI possuem. Então, se nós, anestesistas, estamos trabalhando nessa unidade, por que não utilizar o aparelho de anestesia? Claro que também nessas unidades outros médicos iam participar. Então uma coisa que logo veio a ideia de todos nós é assim, mas e a calçodada? Vamos ter que substituir a calçodada com que frequência? Então, nós sabemos que se você vai ventilar um paciente 24 horas seguidas, nessas 24 horas vai precisar substituir 3, 4, 5 vezes essa calçodada. Isso implicaria em um trabalho muito grande das equipes de fisioterapia ou de enfermagem, mesmo da anestesia, e abrir o circuito, talvez levando a maior contaminação. E tinha um outro problema, que a gente não sabia se o mercado tinha condição de abastecer tanto consumo de calçodada, né? A gente viu que fentanil e relaxantes musculares está faltando no mercado porque as unidades de terapia intensiva estão utilizando com muito maior frequência. Então pensamos, não teria como utilizar o aparelho de anestesia sem utilizar a calçodada, que até facilitaria para os não anestesistas essa abordagem? Então a gente sabe que quando o fluxo de gases frescos é alto, quando ele vai subindo, o consumo de calçodada vai caindo, porque há menos reinalação. E a gente sabe que a diferença básica de um aparelho de anestesia para um aparelho de UTI é que o aparelho de UTI o paciente expira para a atmosfera. No aparelho de anestesia, o ventilador pressuriza o circuito de anestesia, o gás expirado recircula, perde o CO2 no absorvedor de CO2 e retorna. Então, se a gente usar um fluxo bastante elevado, essa reinalação vai ser menor. Então, era essa a proposta e a gente testou em laboratório e nos aparelhos da GE e da Drega que nós testamos, isso funcionou. Nos aparelhos da GE, se você não utilizar absorvedor de CO2 e utilizar um fluxo de gases frescos 20% a mais do volume minuto, isto é possível, não há reinalação de CO2. No da Dräger um pouquinho mais, 30% a 40% acima do fluxo de gases frescos. Então, por exemplo, num paciente que tem um volume minuto de 6 litros, se você utilizar 7,2, 7,5 litros de fluxo de gases frescos, não há reinalação de CO2. Se estiver utilizando 10 litros de volume minuto, 12 litros de fluxo de gases frescos, promove uma ventilação sem que haja reinalação, mesmo sem a presença do absorvedor. Mas no dia a dia, porque a gente trabalha com pacientes que às vezes têm um volume minuto muito elevado, para evitar problemas a gente manteve a calçodada e só trocou a calçodada quando começa a haver reinalação. Então é importante também salientar que nessa situação devemos usar o analisador de gases e basicamente o capnógrafo para saber se está havendo reinalação. E aí substitui a calçodada. Mas o que a gente viu na prática é que usando um fluxo de gases frescos elevados da forma que eu comentei, esse absorvedor dura 4, 5 dias. Então ele é substituído depois desse período ou quando eu troco de paciente naquele aparelho de anestesia. Então quando vem um novo paciente, o aparelho é todo descontaminado e é substituído a calçodada. Então dessa forma a gente teve um sucesso bastante grande na utilização dos aparelhos de anestesia nessas unidades de terapia intensiva.